Hoje, nessa noite especial de um coração aquecido, eu quero trazer uma palavra que fala a respeito de um coração queimando por Jesus. O tema daquilo que eu quero falar é um coração queimando por Jesus. Daniel, no capítulo 3, assentado mesmo como você está, acompanhe, nós vamos ler alguns textos. Você receba, porque depois a gente vai adorar de pé um tempo, então você já vai ficar de pé. Mas Daniel, capítulo 3, eu quero ler o versículo 4 em diante, diz assim: Nisso o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Fornalha em chamas. Até aí. Irmãos, como manter o nosso coração aquecido por Jesus, o nosso coração queimando? Se você não sabe o contexto desse texto que a gente leu, nós estamos falando aqui dos jovens que foram levados para a Babilônia, jovens judeus que foram levados para a Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Misael, Ananias e Azael, Misael e Ananias, né? E esse era o nome deles de verdade. Lá na Babilônia eles são mudados de nome, mas eles são levados para serem escravos. Nós falamos isso aqui uma quinta-feira passada, como que o império da Babilônia, um império tão terrível, maléfico, ele era tão ruim, tão pagão, que no final de tudo, no Apocalipse, quando o Senhor fala do anticristo, do reino que viria para confrontar todas as coisas, o Apocalipse usa o termo Grande Babilônia, para você ver que a Babilônia era terrível, era o pior dos reinos. O nível de paganismo hoje seria um satanismo, uma ação completamente diferente a tudo o que o povo de Deus já tinha vivido. Esse povo então vai até Israel, pega os melhores jovens, os mais adestrados, os mais inteligentes, os mais saudáveis, e levam para ser escravos. Eles faziam isso com todas as nações. Então aqueles jovens tinham agora o direito de desfrutar do reino da Babilônia, mas eles teriam que trabalhar para o reino da Babilônia, construir e cooperar para o avanço do reino da Babilônia. Nesse tempo então, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, decide levantar uma estátua de adoração, onde todos os povos deveriam se unir na adoração a essa estátua dele mesmo. E nesse momento, quando todos são convocados, esses jovens decidem não se prostrar àquela estátua. E por não se prostrarem, eles têm uma consequência. A consequência seria serem jogados numa fornalha de fogo ardente. Mas apesar, irmãos, da consequência que viria, eles não se submeteram. E eles foram jogados naquela fornalha. Mas a Bíblia diz que ao serem jogados naquela fornalha, os soldados que os jogaram, o fogo era tão intenso que os próprios soldados morreram. Tamanha era o fogo, tamanha eram as labaredas, as chamas que saíam daquela fornalha. Os soldados morrem só com o calor que saiu daquela fornalha. Quando são jogados lá, toda a Babilônia olhando aquele cenário terrível, eles são jogados e nada acontece com eles. Pelo contrário, uma coisa muito interessante acontece com eles. Eles não são queimados de forma nenhuma, e no meio da fornalha aparece um quarto homem caminhando com eles. Então Nabucodonosor se espanta, e ali é o momento que Deus usa para transformar aquela nação. Eu fiquei me perguntando outro dia, lendo num dos devocionais lá em casa, a gente leu sobre isso. Eu fiquei me perguntando, por que esses jovens não se queimaram, não é? Por que alguma coisa ali, eles foram jogados, mesmo não se curvando, e eles não se queimaram? E o Espírito Santo disse para mim: porque brasa, quando jogada no fogo, não apaga, só aumenta ainda o fogo. Deixa eu te dizer, meu irmão, eles não se queimaram, sabe por quê? Porque eles estavam mais acesos do que aquela fornalha. O coração daqueles homens estavam queimando mais do que o fogo que queimava dentro daquela fornalha.
Quando você, meu irmão, eu não sei se você já está entendendo o que Deus está querendo dizer para você. Talvez tem gente aqui que está sendo jogado nas fornalhas da vida, nos testes, nos lugares onde você tem feito tudo certo e assim mesmo tem passado por momentos de maior tensão da tua vida. Se o teu coração for aceso para Deus, se o teu coração queimar por Jesus, essa fornalha não te destrói. Pelo contrário, meu irmão, o fogo só aumenta, a glória só aumenta, a experiência só aumenta e o sobrenatural vem sobre nós. Aqueles 3 meninos não queimam porque eles queimavam já primeiro. Não tinha fogo que apagasse o coração daqueles meninos. E como que eu e você, aprendendo com esse relato bíblico, quero extrair desse texto aqui 5 coisas que nós precisamos manter para ter o nosso coração queimando por Jesus. A primeira coisa que mantém o nosso coração aceso para Deus, sabe o que é? Deixa a sua Bíblia aberta aí comigo, volta aí no capítulo 1 de Daniel, veja o versículo 8 desse capítulo, capítulo 1, versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Sabe a primeira coisa que mantém o nosso coração aceso diante do Senhor? Santidade. Sem santidade não tem como manter o coração aceso diante de Deus. Não tem como manter o coração queimando por Jesus se não houver santidade. E quando a gente fala de santidade, o primeiro termo que vem na nossa cabeça é perfeição. É como se a gente estivesse achando que ser santo é ser perfeito. Sim, para Deus, santidade no que tange Deus é santo, perfeito, não há mudanças no Senhor. Mas quando a Bíblia fala de santidade para nós, o termo é kadosh. E o kadosh significa aquilo que é separado para uso exclusivo de Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, quando algo era santificado, separado, isso significa que aquilo era de uso exclusivo para algo. Então, quando dizia que havia uma taça que era santificada no templo, isso não significava que a taça era simetricamente perfeita, o material era sem nenhum tipo de poluição, de nenhum tipo de impureza, que a taça era extremamente perfeita, não quer dizer isso, mas quer dizer que ela era igual a qualquer outra taça que foi feita pelo seu artífice, mas aquela taça tinha um propósito específico, ela servia para uso exclusivo do templo. Sabe, meu irmão, santidade para nós não é perfeição. Você pode ainda tomar atitudes erradas. Você ainda pode, enquanto estivermos nessa terra, estamos suscetíveis a fazermos coisas que às vezes nós não queríamos fazer, a falar de maneira que a gente não queria falar, a de alguma forma errarmos o alvo. E para isso, meu irmão, nós temos arrependimento. Mas hoje Deus está querendo levantar homens e mulheres santos que já pela manhã não tem outra agenda a não ser dizer: Deus, eu estou completamente separado para o Senhor, eu não vou me contaminar com nada, o meu coração é teu, a minha casa é tua, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Sabe, meu irmão, sem santidade não tem como a gente ter o coração aceso diante do Senhor, brincando com o pecado, abrindo mão de princípios. Isso, o maior fator que vai fazer com que a gente vá, ao longo dos anos, esfriando na nossa vida espiritual, é a falta de nos separarmos para Deus. E muitas vezes eu poderia dizer aqui, separar, viver uma vida de santidade, é como se eu dissesse assim hoje para você: eu amo a Aline, mas eu tenho amantes na rua. Peraí, alguma dessas duas frases não é verdade. Porque ou eu amo a minha esposa, ou eu atraio com outras pessoas. Não dá como amar e trair, não tem como as duas sentenças serem verdade. Não dá como essas duas coisas se casarem. A nível espiritual é como se a gente dissesse: eu amo o Senhor, mas eu me prostituo com as coisas desse mundo. Eu deixo o meu coração se levar em qualquer situação que aconteça. Eu estou casado com Deus, mas na verdade eu estou tendo um caso com outra coisa. E sabe, meu irmão, com Deus não se brinca. Santidade ao Senhor significa estarmos separados exclusivamente para Deus. Santidade é algo que falta em nós para termos o nosso coração aquecido. Meu irmão, nesses últimos dias Deus está querendo santidade em você.
Deus está querendo despertar você em santidade. Deus está querendo que você reconheça, porque há prazer. A maior mentira que o inimigo levanta contra todo o coração que queira viver uma vida de santidade ao Senhor. Está aqui, ó, o versículo 10 do capítulo 1 de Daniel. Segue aí, eu pedi para você deixar a Bíblia aberta, porque eu vou caminhar por alguns versículos aí. Olha o versículo 10, quando diz assim, olha: disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Sabe o que o chefe aqui, quando eles decidem, Daniel tinha o direito de comer o melhor. Ele e os amigos, os 3 meninos, tinham o direito, tinham sido levados, e agora eles tinham o direito de fazer qualquer coisa que eles quisessem. A comida mais top, as coisas mais top do reino da Babilônia estavam disponíveis para ele. Daniel decidiu: eu não vou me contaminar. E quando ele fala isso para o chefe diz assim: não, sabe qual é o meu medo? O meu medo é que vocês não vão se contaminar, que vocês não vão comer dessa comida maravilhosa que a gente está oferecendo, e vocês vão ficar fracos, abatidos, vocês vão ficar pálidos, vocês vão perder um pouco o vigor, vai logo notar no seu rosto que você não está feliz. Sabe qual é a maior mentira do inimigo para alguém que se coloca em santidade diante do Senhor? É dizer para você que você não vai ter o melhor dessa terra, que você não vai ter alegria. A maior mentira de Satanás é dizer para você: não, Deus não estraga prazer mesmo, porque Ele cria as melhores coisas e priva você delas. Então você vai viver a vida inteira com cara pálida, com a cara de fraco. Todo mundo vai ver, porque é assim, não é? Quando a gente diz lá, um jovem chega em casa e diz: eu agora sou crente. Aí o pai e a mãe olham e dizem assim: ah, tadinho, nem vai aproveitar a vida, nem vai poder fazer. Uma pessoa às vezes está aqui, está dizendo: não, eu queria aproveitar. Sabe o que é, meu irmão? O teu erro, a pessoa que ainda não entendeu isso, não tem a clareza de que o teu erro maior não é você querer aproveitar prazeres dessa terra. Esse não é o erro maior. O erro maior é você desconfiar daquele que criou todos os prazeres. O teu problema é se contentar com coisas muito pequenas, quando Deus quer te dar coisas ainda muito maiores. Há uma alegria que se encontra em Deus, há um prazer, aquele que inventou todo tipo de prazer, aquele que inventou todos os sentidos, todo o alimento, aquele que inventou o sexo, aquele que inventou as melhores coisas da vida, é o Senhor, e Ele é a fonte de todo o prazer. Meu irmão, você não perde tempo quando você se dedica em santidade. Jovem, adolescente, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. É mentira de Satanás quando ele diz: você não vai ter o melhor, você vai ter que ficar um coitadinho. Não, em Deus você pode ter tudo o que você quiser. Há uma fonte de prazer que mundo, que dinheiro, que amizade, que droga, que nada pode dar como pode dar o nosso Deus. Não se acomode com uma parte do prazer, se lance na fonte de todas as coisas. Teu problema é que você gosta só de 1 minuto de prazer, e Deus quer te dar uma vida de prazer. O teu problema é que às vezes você gosta de uma pessoa que vem, quando Deus quer te preencher com Ele, a melhor pessoa da tua vida. A mentira de Satanás é que você não vai viver, você não vai ter. A mentira do Éden é quando a serpente chega para Eva e diz para ela: tá vendo aí? Deus criou todas as árvores, você não pode comer nada, né? Pode comer nada? Peraí, milhões de outras árvores, Deus disse uma só. O diabo quer tirar o foco, dizendo que não tem nada. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Eu estou falando aqui para jovens e adolescentes, e eu não estou falando a nível só a questão de moral, não. Porque às vezes lá no seu trabalho, lá na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, no seu lidar do dia a dia, santidade é separar qualquer coisa que você faz para Deus, porque ali está a solução da tua vida. E às vezes, irmãos, Satanás está olhando para nós e dizendo assim: não vai ter, não vai dar, não vai fazer, não vai curtir a vida, tadinho, não pode ir na balada, não pode beber, não pode fazer nada, você não pode fazer nada. Eu não posso nada mesmo dessas coisas, mas eu posso desfrutar paz que ninguém desfruta. Eu posso ter alegria que ninguém tem. Eu posso ter uma consciência leve. Eu posso ter um relacionamento íntimo com a minha esposa e acabar e dizer: glória a Deus, é muito bom isso aqui. Do que às vezes ter uma noite de prazer e sair arrasado, sujo, querendo me limpar daquilo e dizer: nunca mais eu quero isso para a minha vida. Meu irmão, há um prazer que só o Senhor pode fazer a gente experimentar. Ele é a fonte para nós. Deus criou todas as coisas e Ele quer nos dar o melhor. Uma coisa que a gente precisa falar de santidade também, eu quero só rapidamente alertar você: santidade não é alienação, irmãos.
Nós somos, o que é alienação? É quando a gente é do mundo, mas a gente parece que não é daqui. Parece que a gente não está nesse mundo. Santidade não é a gente ficar de roupão branco, só cantando santo, santo, ajoelhado aqui na igreja, fecha aquelas portas, a gente vai ficar por aqui, não. Santidade não é alienação. Olha o versículo 17 do capítulo 1 de Daniel, diz assim, ó, ora, estes 4 jovens, Daniel e os amigos, que a gente leu lá, a esses Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Espera aí, Deus deu inteligência na cultura. Senhor, o senhor não é evangélico? Como é que o senhor dá da cultura? Ou você acha que os reis ali, o Nabucodonosor chamava eles, ficava perguntando pergunta bíblica para eles? Quem foi? Que isso na Bíblia? Não. Ele perguntava o quê? A respeito de tudo, ciência, filosofia. Perguntava a respeito da cultura, daquilo que eles tinham para fazer. Sabe o que significa, meu irmão? Estude, avance. Santidade é você ser separado naquilo que você faz. Não é você só receber aqui e ficar por aqui, não. Santidade é quando você está lá trabalhando lá no seu trabalho, lá na sua rua, você está na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, em qualquer lugar, e você é um representante da glória de Deus lá. Então estude, vá para o seu emprego. Amanhã, quando chegar segunda-feira, você é um embaixador de Jesus lá naquela empresa que você trabalha. Não é você se alienar, não. Procure saber. Fala de futebol, fala de filosofia, saiba de política, saiba de tudo. E onde você estiver, seja um canal de Deus para a vida de alguém. Deus vai nos dar isso, amém, irmãos? É sermos usados para a glória do Senhor. A gente diz que quer mudar a nossa cidade. O quanto você se envolve nessa cidade? Você quer a restauração dessa cidade? Vá fazer algum projeto, vá se envolver em alguma coisa, abençoe essa cidade. Fale, não fique só falando versículo bíblico solto, não, porque tem gente que nem na Bíblia acredita. Se você ficar falando, é a palavra de Deus, é muito importante você saber, e serve, ela é poder de Deus para fazer qualquer coisa, mas você também precisa ter chaves para entrar no coração de pessoas. Você não pode ser uma pessoa alienada, você precisa ser uma pessoa que se envolve, uma pessoa que é luz, que é sal, onde quer que Deus te plantar. Deixa eu te dar uma palavra aqui, meu irmão. Às vezes você está com medo de se encaixar em algum lugar. Lá não é o lugar para mim. Não, o Senhor vai te dar capacidade, vai te dar destreza, vai te dar sabedoria. O Senhor vai proteger você, vai guardar o teu coração. E é lá que o Senhor vai fazer você prosperar. A gente fica dizendo, não, porque se eu for e tal. Não, meu irmão. Vai lá, seja médico, entra nos hospitais, bota a mão na cabeça das pessoas, vê o poder de Deus agindo. Seja um agente de Deus, seja advogado, engenheiro, seja médico, faxineiro, atendente de balcão, seja o que você quiser, mas onde você estiver, seja santo, seja santificado, seja separado para Deus. É assim que a gente mantém o nosso coração queimando para o Senhor, queimando para Deus. O que você faz pode ser parecido com todo mundo, mas o porquê você faz é o diferencial que vai mudar a história de pessoas. Segunda coisa, como que a gente mantém o nosso coração aquecido? Olha lá o capítulo 3, o versículo que nós lemos. O capítulo que nós lemos. Agora, olha o versículo 12 desse capítulo. Segunda coisa está aqui, olha. Há uns homens judeus que tu constituíste, que aí... Quando tocou a trombeta lá para todo mundo se curvar, eles não se curvaram. Então veio os X9, veio ali os fofoqueiros para o rei e trouxeram essa notícia para ele. Não se curvaram. Está lá, olha, uns homens judeus que tu constituís sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Sabe a segunda coisa que mantém o nosso coração queimando para Deus? Quantos estão ouvindo a palavra do Senhor nessa hora? Sabe a segunda coisa que mantém o nosso coração aceso para Deus? É não se curvar aos ídolos da nossa geração. Não se curve aos ídolos da nossa geração. Aquela estátua de ouro tinha 27 metros de altura. Poderia ser visto em qualquer lugar daquela cidade. Estava num ponto estratégico. Dava para ver quanto aqueles instrumentos estavam tocando. Toda aquela multidão se curvando, e aqueles 3 homens ficaram de pé. Ficou nítido, claro, de que eles tinham recebido uma ordem, e eles tinham ido contra aquela ordem. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós não temos o nosso coração aquecido diante de Deus, porque nós temos medo de nos queimar. Quem
quer ter o coração aquecido diante de Deus, não tem medo de se queimar. Eu vou repetir isso para você. Você quer ter o coração aquecido diante do Senhor, o coração pegando fogo por Jesus, não tenha medo de se queimar. Quem tem medo de se queimar com as amizades, tem medo de se queimar no trabalho, tem medo de se queimar com os conhecidos, tem medo de se queimar na sociedade, tem medo de se queimar na família, medo de se queimar com o namorado, medo de se queimar com a esposa, com o esposo, medo de se queimar com o pastor, medo de se queimar. Enquanto você tiver medo de se queimar, o teu coração vai ficar apagado. Mas na hora que você colocar a tua vida diante de Deus e dizer: eu não quero saber o que todo mundo está fazendo, eu não me curvo, o teu coração é aceso diante do Senhor. Esses jovens não tinham medo de se queimar. Vai cair na fornalha? Que seja. Eu prefiro sofrer a consequência desse ato agora do que sofrer eternamente longe do meu Deus. Hoje talvez a gente não está sendo mais pedido para sair daqui e se curvar diante de estátuas. Talvez hoje a gente nem seria levado para uma fornalha para ser queimado, mas muitos de nós seriam cancelados nos nossos relacionamentos. Pessoas deixariam de olhar para nós. Como a gente se preocupa com aquilo que as pessoas pensam de nós. Tem gente que demorou para se arrumar hoje, porque com medo de botar uma roupa e para ver o que os outros iam falar. Se foi alguém aí perto de você, só olha para frente, balança a cabeça, e nenhum tipo de constrangimento agora. Mas a pessoa põe uma roupa, se eu tiver, eu quero assim, eu quero assado. A gente gasta muito tempo da nossa vida preocupado com o que os outros vão pensar de nós. A gente toma decisões pensando nos outros. A gente toma direções da nossa vida pensando em algumas pessoas. Não, eu faço o que quero. Não faz. Sabe por quê, meu irmão? Porque o maior ídolo da nossa geração, sabe qual é? Sabe qual é o maior ídolo que nós temos que lutar nesses dias? Somos nós mesmos. Olha para o seu celular aí. Nunca na história antes de telefone móvel houve tanto apelo para que a câmera frontal fosse tão boa. Antes tinha a câmera só para os outros, agora tem uma câmera apontada para você. Para que isso? Para que a gente tem tantas câmeras apontadas para nós? Nas redes sociais você tem uma página para falar de você. Fulano de tal está se sentindo assim, fulano de tal está se sentindo assado. Eu penso isso, eu quero aquilo. Nunca antes na nossa história, na história da humanidade, houve um apelo tão grande para que a gente se cultuasse. As frases da nossa geração faz o que o teu coração manda. Se é bom para você, tá bom. E seja fiel ao que você sente. Não, algumas coisas. Você lembra aí de alguma frase? As frases são todas voltadas para nós. Nós nos colocamos num pedestal, fazemos o que queremos. Quando o apelo para Deus, o apelo que Deus tem para nós é o quê? Aquele que quer ser discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O apelo do cristianismo é você morrer todo dia, é você viver para a glória de Deus e para serviço do outro. E quando a gente pensa em nós, a gente está pensando no nosso bem-estar. E sabe, meus irmãos, às vezes a gente vê tanta gente usufruindo disso, até dentro da igreja. Você pega o próprio Deus e coloca Ele agora como alguém coadjuvante na tua história, porque na verdade você senta aqui, você quer ter uma coisa para você. Tem gente que vem no culto para ser abençoado. O fator da gente andar junto, da gente ser igreja, nunca foi para que eu somente seja abençoado. Claro que eu vou ser abençoado, isso é consequência. Mas o fator da gente interagir, andar junto, é para que eu possa servir a Deus e servir o meu próximo. Sabe, existe um apelo tão grande, irmãos, para que nós pudéssemos o tempo inteiro servirmos a nós mesmos. Quando alguém está se apagando, aqui deveria ser o lugar para que a gente se unisse e a nosso coração fosse aceso de volta diante do Senhor. Há tanta coisa, irmãos, que o diabo está tentando fazer nesses dias. Uma geração que não sabe mais viver longe dos seus próprios interesses, não sabe abrir mão. O Senhor muitas vezes pede de você algo, não, perdoe, abra mão. Quando alguém se levantar para falar mal de você, fale bem dessa pessoa. Abra mão de recursos, abra mão de tempo, abra mão. O chamado de Deus para nós é abrir mão. Mas muitas vezes nós estamos tão apegados. É o meu direito, é o que eu tenho, é o que eu conquistei, é o meu orgulho. E sabe, meu irmão, o orgulho precede a queda, a frieza. E quando a gente menos espera, o nosso coração está apagado diante de Deus e a nossa vida espiritual está terrivelmente afetada.
quando nós não nos curvamos ao maior ídolo dessa geração, o nosso coração se mantém aceso. Cuidado, meu irmão, com o apelo de colocar você no altar. Cuidado com o apelo de você se proteger, de você se guardar. Quem guarda você é o Senhor. A tua justiça, eu vou repetir isso, que esse pessoal aqui está meio dormindo. A tua justiça, quem dá é Deus. Você está debaixo da mão protetora do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ainda que tentem te humilhar, ainda que tentem vir contra você, se com uma face baterem no teu rosto, você dá a outra com certeza. Sabe por quê? Porque aquele que é humilhado, o Senhor exalta. Não fica pensando o que vão pensar. Vai pensar que sou bobo, que eu sou assim, que eu sou assado. Assim diz o Senhor: eu sou a tua justiça, eu sou o martelo que bate. A tua sentença está na minha mão, diz o Senhor. Fica preocupado não, meu irmão. Estão achando alguma coisa de você, não se preocupe com o que acha, se preocupe com o que o Senhor acha a teu respeito. Eu vou dizer isso de novo, meu irmão. Não se preocupe com o que estão achando por aí, se preocupe com o que o Senhor está achando de você. Não se curve. Talvez a gente ouve tanta coisa, né? Confie no seu coração. Confie no seu coração o quê? É como se dissesse: constrói uma estátua bem grande. Quanto maior a estátua você conseguir de você mesmo, constrói. Põe você acima de qualquer coisa. Não é você. Você não é o centro de tudo. E hoje a gente está vivendo esse tempo. Terceira coisa. Terceira coisa. Você está comigo aqui? Vamos continuar lendo aqui, ó, versículo 13. Então Nabucodonosor, capítulo 3, versículo 13. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram esses homens perante o rei. E trouxeram esses homens diante do rei. Então falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da citar, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos fará? Ah, meu irmão, quem é o Deus? Olha a pergunta de Nabucodonosor: que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam, eu amo essa resposta. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, você está lendo aí comigo ou não? Quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui tem duas coisas, eu quero tirar a terceira coisa daqui. Olha bem aqui, diz assim, versículo 16. Responderam quem aí? Versículo 16. O que diz lá? Responderam quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao Senhor. Está aí uma chave. Quer manter o seu coração aceso? Ande em comunhão com pessoas que queimam junto com você. O texto poderia muito bem dizer assim: não, Mesaque respondeu ao Senhor, representando o povo, não é? Abidnego falou, mas quando diz o quê? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nenhum dos três, é como se os três falassem: não, é nada, todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso mostra unidade, irmãos. Você quer manter o coração aceso? Você não tem como manter o coração aceso ausente daquelas pessoas que estão queimando junto com você. Para isso a importância da igreja. A unidade traz aquecimento para o nosso coração. A unidade faz o nosso coração queimar diante do Senhor. O diabo está querendo de todo jeito nos desunir, irmãos. O diabo está querendo nos polarizar. Joga você para lá, joga o irmão para cá. Você pensa assim, você pensa assado. Você se distancia, eu me distancio. Vai para lá, você vem para cá. Até nas situações até mais
importantes da nossa caminhada de fé. Você quer ver? Até no nível, às vezes a gente fala sobre salvação, uma coisa linda, que todo mundo concorda, quem crê em Jesus vai ser salvo. Chega na hora, os crentes ficam perguntando, mas vai ser salvo? É salvo para sempre ou perde a salvação? Como é que é? Até nisso a gente se divide. O diabo o tempo inteiro vai fazer de tudo para nos dividir. O diabo o tempo inteiro vai fazer de tudo para te separar de pessoas que estão no mesmo propósito que você. Sabe, irmãos, só tem uma maneira de manter o nosso coração aceso, quando a gente está unido com pessoas. E o convite de Deus para nós não é a gente ser um salão de festa onde a gente se reúne no domingo para a gente sentar aqui e desfrutar de um bom culto e ir embora para casa. O chamado de Deus para nós aqui é você ser igreja. E igreja não é só você desfrutar de um momento, de 2 horas no seu domingo. Igreja é o lugar onde você se envolve, é o lugar onde você se doa, é o lugar onde você conhece pessoas, você está aliançado. O que Deus tem para você é uma aliança. Cuidado, irmãos, com gente que não tem aliança, com gente que hoje está aqui, amanhã está lá, depois está lá, e qualquer objetivo que ela tem, ela foge da aliança. Deus é um Deus que aliancia pessoas. Você está nessa igreja aqui, meu irmão, porque o Senhor te colocou aqui por um propósito. Eu estou aqui nessa igreja porque Deus me colocou aqui por um propósito. E nós vamos caminhar juntos em direção ao propósito maior, sabendo as nossas limitações. A aliança não se rompe quando a gente descobre quem é quem, não é? Porque eu preciso aqui de pessoas que me conheçam. Eu preciso de gente que sabe das minhas dores, que sabe do que eu estou passando, que conhece os meus dilemas. Igreja é lugar onde você sabe, conhece alguém, tem um rosto onde você pede ajuda, você caminha junto. Igreja nunca foi um lugar para você caminhar sozinho. Quando você se levanta nas fornalhas da vida, você não pode se levantar sozinho. Você sozinho é presa fácil para o inimigo. Se você ainda, meu irmão, está aqui na igreja até hoje, não dá para fazer isso com 500 pessoas, não tem como eu ser conhecido de todo mundo, saber o nome de todo mundo, me aproximar de todo mundo saber da minha vida, não tem como. Mas aqui dentro você precisa ter gente que olha para você e diz assim: você não está bem, eu preciso orar por você essa semana, você precisa caminhar comigo, vamos caminhar um pouco junto, eu estou sabendo da tua guerra e você não vai batalhar nessa questão sozinha, eu estou junto com você. Se você ainda não se despertou, meu, você está nessa igreja há mais de alguns meses e ainda não se despertou a participar de um GT, de um grupo menor da igreja, nós temos ambientes onde você pode chegar junto com as pessoas. Você diz: estou tão fraca, eu não consigo. Não, meu irmão, não é aqui que você vai se fortalecer, não. Porque aqui você entra, você pega, você vai embora e a tua vida continua a mesma. Mas lá, quando você derrama a vida sobre alguém, quando você caminha com alguém, quando você põe para fora, quando você ouve uma palavra, quando alguém ora junto com você, meu irmão, esse é o poder da igreja. Deixa eu dizer uma coisa, tem gente que diz assim: não, eu vou lá porque o pastor que tem que me atender, o pastor que tem que falar comigo. Meu irmão, por favor, não seja tão limitado com isso. O pastor é falho. Aqui não tem pessoa mais importante do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos nós aqui juntos somos o corpo de Jesus. Você quer ser tratado, meu irmão? Se submeta ao corpo de Jesus. Não se submeta a uma pessoa, a um nome, a alguém. Porque eu posso falhar, eu posso te dar uma direção que seja uma direção carnal. Eu posso de alguma forma contribuir para algo ruim na sua vida. Eu não quero, não é minha intenção. Mas eu sou falho, mas Jesus não é. O corpo de Jesus trabalhando unido, as suas juntas trabalhando toda numa só direção. O seu corpo, meu irmão, se submeta ao corpo de Jesus. É Ele quem faz a obra, não é uma pessoa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Se submeta ao corpo. Tem gente aqui muito de Deus que pode caminhar junto com você. Tem gente cheia do Espírito Santo. Olha para esse irmão perto de você. Tem um crente cheio do Espírito Santo perto de você. Se tiver, você vai dar um glória bem alto aí onde você estiver. Você confia de caminhar junto com esse irmão, essa irmã aí? Porque quando aparecerem as coisas, quando aparecerem as situações difíceis, para quem que você corre? Para quem que você corre? Quem é que te apoia? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os 3 falando com o rei: vamos aqui, rei. Não, não é assim não, nós não vamos. A unidade do corpo faz com que a gente seja curado. A unidade gera fogo no nosso coração. Se você começar a se afastar demais, cuidado com essa rota de se afastar. Cuidado com essa rota de às vezes estar passando um problema e eu vou tratar aqui até eu voltar. Depois eu volto, eu vou tratar até melhorar e depois eu volto. Essa história é mentira de Satanás.
Problemas a gente trata aqui, ó, junto. Tem que ter gente que conhece, que decide caminhar com você, apesar das suas falhas. Eu quero ser tão transparente, irmãos, que as pessoas me conheçam. Quando alguém falar alguma coisa lá, o pastor é assim. Diz assim, o pastor é assim mesmo, mas eu amo ele, estamos juntos. Eu vou caminhar com aquele homem de Deus, porque ele tem defeitos, mas tem qualidades também. Aquela pessoa ali, ela tem uns problemas mesmo, mas eu não abro mão de caminhar junto com ela não, porque ela é meu amigo, ela estava lá junto comigo quando eu precisei. Eu não vou jogar essa amizade fora, eu não vou jogar esse relacionamento fora, porque alguém tem defeitos, eu também tenho defeitos, todo mundo tem, mas nós temos algo maior que uma aliança no Senhor. Não sou perfeito não, irmãos. Eu não sou, infelizmente você também não. Mas se a gente não tiver isso claro dentro de nós, irmãos, o nosso coração se esfria. Vamos ser cada um andando na sua própria direção, e não é isso que Deus tem para nós. Quantos estão ouvindo a voz de Deus aqui nessa hora? Tem coisas que vão nos machucar, mas é nas machucaduras que a gente sofre que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Quantas vezes foi chorando diante de Deus porque alguém me machucou, que eu tive as maiores experiências de cura da parte de Deus, que eu tive maiores crescimentos em Deus, eu aprendi com o Senhor. Quantas vezes chorando, doendo, eu aprendi o caráter do Senhor, eu fui moldado segundo o caráter de Deus, como ferro que afia ferro. Você já viu ferro afiando ferro? Flavinho está trabalhando aqui na igreja, de vez em quando fica com um negócio fazendo uma barulhada aqui o dia inteiro, fiando ferro ali, cortando ferro. Quando aquele ferro bate no ferro, sai faísca para tudo quanto é lado. Você já viu? Ferro que afia ferro é assim, mano, não é romântico não. É um barulheiro, uma faiscada para todo lado. Tem nada de bonito naquilo, mas o resultado final é algo que está sendo edificado para a glória do Senhor. Tem ferro afiando ferro aí nessa noite? Tem alguém que às vezes está como pedra no teu sapato. Tem aquele irmão que só já, se estiver perto de você, só olha para frente, não fala nada agora não. Aquele irmão que quando a gente chega ali, por isso que a gente bota o pessoal lá na porta. Aí a gente já bota ali, às vezes, é aquela pessoa que está na porta quando passa, é a pessoa que você está com problema. Aí a placa que a gente está segurando, a gente quer botar a placa aqui na frente, vai lá, né? Aí a gente vem olhando, está sentado aqui, a gente senta lá do outro lado. Aí a gente quer evitar, porque alguém que machuca, é ferro afiando ferro. É na hora a gente está pensando assim, aquela pessoa ali está indo contra mim, mas não é verdade. Na verdade é Deus aprumando o teu coração para ficar como o coração dele. Aprender a andar a segunda milha, a ir contra a tua vontade, a submeter, a se humilhar para no tempo oportuno Deus te exaltar. É o Senhor ensinando você a ser longânimo, compassivo, amoroso. É Deus mexendo em você. Quem está ouvindo o Senhor, diga: ai, está doendo, Jesus. Mas é o tempo, irmãos, que Deus está fazendo algo muito poderoso em nós. Quarta coisa, ainda dentro desse texto aqui, quando ele diz lá, né, Sadraque, Mesaque e Abednego juntos estão respondendo ao Senhor, ao rei Nabucodonosor. Mas a resposta dele é algo tremendo. Diz assim, olha: ó rei, lá no versículo 16, quanto a isso não necessitamos te responder, né? Quem vai livrar vocês da minha mão? Diz: não precisa nem falar desse assunto, mas deixa eu te dizer uma coisa. Versículo 17 e 18. Vamos ler de novo, porque vale a pena, né, irmãos? Eu me empolgo com esse texto. Olha o que diz lá 17. Se o nosso Deus, vamos ler a versão que está aqui, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste seguir. O que eles estão falando? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Fica claro aqui, rei, para você uma coisa. Você quer manter o teu coração aquecido em Deus? Quer manter o teu coração aquecido no Senhor? O que mantém o nosso coração aquecido? Uma fé verdadeira. Sabe qual é a fé verdadeira? Se Deus fizer, Ele faz. Se Ele não fizer, eu continuo adorando Ele de qualquer jeito. Sabe qual é a fé falsa? A fé falsa é quando a gente põe Deus num cabresto, põe Ele numa coleira. Ele que me serve. Então eu só adoro quando Ele fizer. Depois que Ele fizer, aí eu adoro.
Enquanto eu não estou vendo, eu estou aqui de cara fechada, de braço cruzado, e aí eu não vou fazer nada enquanto o Senhor não fizer. Essa é uma fé falsa. A fé verdadeira é, olha, eu não estou entendendo nada, eu não estou sabendo para onde correr agora, eu não sei, está doendo, o negócio está feio, mas eu sei que Deus é bom. Nada tira do meu coração que Deus é bom, que o seu amor dura para sempre, que o Senhor é fiel, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é justo, que Ele tem um controle, que Ele é Senhor da minha vida. Nada tira do meu coração que Ele é fiel. Pode até doer, meu irmão, porque dói mesmo. Tem situação que você vai ser jogado na fornalha. Tem gente que está passando aqui fornalhas terríveis, ameaças terríveis. O diabo está vindo aí na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua criação de filhos. Está dizendo para você, vou acabar com a sua história, vou acabar com tudo. Aí você olha para o diabo e diz assim, diabo, você está vindo contra mim? Você pode vir do jeito que você quiser. Eu não vou ceder às tuas bandejas. Eu não vou dar um jeito na minha vida para encaixar a minha vida nas tuas propostas. Eu vou continuar sendo fiel a Deus. Queira sofrer agora ou sofrer mais tarde, Deus continua sendo o Senhor que me livra, o Senhor que mesmo não me livrando, está comigo em todo o tempo. Eu não olho para agora, eu olho para lá, para a eternidade. Não é porque você está me oferecendo agora, não, só nega isso aqui, porque o sistema faz, não, lá no meu serviço, no meu trabalho, no meu negócio, eu não só nego, não abre essa porta. Na minha casa não tem esse negócio. Eu não vou ceder a proposta querendo me dar uma propina para fazer tal coisa e tal assim. Eu não vou ceder, ainda que doa. Vai doer, porque eu vou ter umas contas para pagar, vai chegar o boleto. Com boleto ou sem boleto, eu vou servir ao Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Manter o coração firme, fiel em Deus, aceso. Quanto mais você negociar com o diabo, mais o teu coração se esfria. E fica nítido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fica nítido que o teu coração está esfriando. Você não percebe. Você está igual, sentadinho aí, com a cara de crente, tomou banho, passou perfume. Mas todo mundo à tua volta sabe que o teu coração está esfriando. O jeito que você fala não é mais o mesmo. A maneira como você a hora já está sendo afetada, a tua família vai percebendo. Ao longo do tempo a gente vai dando passos em direção ao esfriamento espiritual. O nosso coração vai perdendo fogo. E a gente está cedendo. E a gente vai vivendo uma fé onde eu só exalto a Deus quando eu sou beneficiado. Eu vi uma vez um pastor contando uma experiência de que estava num louvor e aí o ministro de louvor falou assim, Mateus 4,9 diz... tudo te darei se prostrado me adorares. Então se você adorar Ele hoje, o Senhor vai te dar tudo. Mas mal de saber que Mateus 4,9 conta, quem está falando isso é o próprio Satanás. É o diabo que está tentando Jesus. Tome muito cuidado, meu irmão, porque tem muita gente acreditando nisso. Essa é uma mensagem diabólica. Tudo te darei se prostrado me adorares. Quem disse foi o diabo, não foi Deus. Porque tem coisas que Deus não vai dar. Tem sofrimentos que a gente vai ter que passar mesmo. Tem situações que vai apertar o calo. A mensagem dessa geração é, não faz aí, Deus tem que fazer. Tem gente que diz assim, não, eu sou um homem de fé, então essa semana vai vender muita coisa lá na minha empresa, vai acontecer. Não, quem manda é o Senhor. Tem hora que o calo aperta mesmo. Tem hora que a lágrima rola no nosso rosto, mas o Senhor continua sentado no seu alto sublime trono. Eu não negocio. Quer ter um coração firme diante do Senhor? Quem está ouvindo a voz de Deus aqui nessa noite? Quer ter o teu coração firme diante de Deus? Não negocie com o diabo. Não negocie com Satanás. Confie na soberania de Deus. Quem confia na bondade e na soberania de Deus tem o seu coração aquecido. Se fosse Jesus, meu irmão, Ele diria para você, tudo eu já te dei, então me prostra e adora, porque na cruz já foi conquistado tudo para a minha vida, meu irmão. Quinta coisa, para a gente terminar, os meninos podem subir. Olha o versículo 19, capítulo 3. Diz assim, então, Nabucodonosor se encheu de fúria. Deixa eu parar aqui e fazer um parênteses aqui, irmão. Você está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Eu sei que tem muita gente aqui debaixo de uma fúria de Satanás muito grande. Tem gente que está debaixo de uma guerra espiritual muito grande, muito intensa, que está fazendo as tuas noites de sono se perderem.
está fazendo a tua saúde ser debilitada, o teu coração ficar ansioso. Tem hora, irmãos, que a gente vê a própria fúria de Satanás bem assim diante de nós. O diabo vindo nos acusando, trazendo tudo. Mas entenda uma coisa, meu irmão: quem guarda você é aquele que anda no meio da fornalha. Quem guarda você é aquele que não te abandona quando o fogo é aumentado. Quem guarda você é aquele que conhece todas as coisas ao teu respeito e sabe os teus limites e diz para você: ainda que você passe pelo fogo, ele não vai queimar você. Olha só o versículo 19, então a fúria de Nabucodonosor veio transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. É por isso, meu irmão, que a guerra só está aumentando lá na tua casa. É por isso que agora o negócio parecia que ia melhorar, desandou tudo de vez. Tem gente que está debaixo dessa fúria. Meu irmão, eu não sei, mas eu sinto Deus aqui hoje. A fornalha 7 vezes mais do que costumava. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atasse Sadraque, Mesaque e Abednego, de lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus, suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Sabe aquela coisa que não tem mais o que fazer? Está atado. Tem gente que está caindo assim, irmãos. Tem uma força espiritual para apagar o teu coração, para dizer: desiste disso, abre mão, para com esse negócio, larga tudo, chuta o balde, desiste de qualquer outra coisa. Mas olha aí, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. Eu não sei se você está entendendo aqui não. Se você está aplicando isso para a tua vida, meu irmão, você já entendeu aqui o que o Senhor está dizendo. Que no meio dessa confusão toda, quem vai se espantar não é você não. Quem vai se espantar é o diabo. Ele vai levantar depressa, vai dizer: eu fiz de tudo para apagar o coração dessa gente. Eu fiz de tudo para dar errado na vida deles. Ele levanta depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: verdade, rei. Então tornou ele e disse: eu, porém, não estou vendo só 3 mais não. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E tem mais: o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sob maneira acesa, falou e disse assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E juntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo, irmãos, ei Jesus, vocês estão aqui comigo também? Viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, porque o fogo externo era menor do que o fogo interno. O fogo em volta era menor do que o fogo que ardia dentro deles. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça. Irmão, nada, arma nenhuma prospera contra a tua vida. Nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passou sobre eles.
Você está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui? A última coisa que eu tenho para trazer para você, e a gente vai ter um tempo de adoração agora, sabe por quê? Porque eu creio que o fogo de Deus vai pegar no seu coração hoje. Nós vamos adorar aqui, mas vamos adorar com vontade, viu? Vamos explodir isso aqui hoje. Você vai fazer hoje uma adoração agora, porque tem coisa aí tentando atar você, tem coisa tentando desprezar você, humilhar você, tem coisa que às vezes é dúvida, pontos de interrogação que estão na tua cabeça. Você vai botar isso tudo de lado e vai dizer assim: eu confio que Deus está conosco. Sabe qual é a quinta coisa para manter um coração aceso diante do Senhor? É a presença de Jesus em nós. Wesley viveu toda a sua vida, e grandes reformas aconteceram por conta de um despertamento de Wesley. Reformas, a abolição da escravatura na Europa aconteceu por conta da ação de Wesley. Reforma trabalhista, reforma na educação, reforma no sistema penitenciário. Coisas extraordinárias aconteceram por conta daquele homem. Ele viveu toda a sua vida, o seu longo ministério. No leito de morte, ele reúne todos os seus amigos, George Whitefield, todo mundo estava ali. E ele chega então, quando todo mundo está ali à volta da sua cama, só os escutava ele já fraco, só dizia assim: até logo. Dizia para os seus amigos, chamava os seus amigos e dizia com ele: até logo, até logo. E diz a história que antes de morrer pela última vez, ele levantou o seu braço. Foi a última vez que ele fala alguma coisa, e ele diz assim: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Irmãos, sabe aquela historinha que a gente fala assim: ó, quando chegar no céu, quem é que você quer buscar por primeiro para falar depois de Jesus, né? Você tem um personagem bíblico que você quer falar? Tem gente que vai correr para Abraão, outros vão correr para qualquer um outro aí que você queira, Noé e todos mais. Talvez seriam bons personagens a gente conversar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Saber como é que foi lá andar no meio da fornalha. Você já imaginou Jesus com seus olhos como chamas de fogo andando aqui no meio da igreja, irmãos? Você consegue fazer esse exercício de fé e ver Jesus andando aqui entre nós, passeando no meio da igreja? O que foi que Jesus falou no meio daquele fogo? O que foi que ele conversou com aqueles meninos ali? Aqueles seriam bons personagens. Mas eu creio que se a gente chegasse para eles e falasse assim: Sadraque, como é que foi andar com Jesus no meio da fornalha? Deve ter sido maravilhoso. Eles contariam para nós, mas eles devolveriam a pergunta para nós dizendo assim: foi muito bom a gente ver ele naquela vez que a gente esteve no meio da fornalha, mas conta para mim como é que é ter ele queimando dentro de vocês todos os dias. Conta para mim o que é ter o próprio Deus morando dentro do teu coração. É bom a gente ver ele uma vez só, mas vocês desfrutaram de uma presença que a gente não teve. Você está no meio de uma situação difícil, meu irmão. Você está sendo disputado por tantas coisas. Deixa eu dizer uma coisa: o melhor de tudo é que Deus ainda está com você. Deus ainda está lá na tua casa. Deus ainda está lá na sua firma, na sua empresa, nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu ministério. Sabe por quê? Porque Ele habita dentro de você. Há um fogo que queima dentro de você, que precisa ser ativado. A tua casa tem jeito, a tua história tem jeito, a tua vida tem jeito, porque o melhor de tudo é que Deus ainda está conosco. Você não vai ficar prostrado, você não vai perder essa batalha, porque Deus está com você. Fique de pé no seu lugar, vamos adorá-lo.